Uma noite com muitos motivos para o torcedor colorado comemorar. O Inter passou o carro em cima do Flamengo pelo placar de 3-1. Chegou ao G4 do Campeonato Brasileiro e apresentou soluções individuais que o torcedor estava esperando já há bastante tempo. Wanderson foi o nome do jogo e Mano Menezes substituiu de maneira precisa também na segunda etapa, recuperando alguns jogadores que estavam esquecidos no elenco em outros momentos. Aqui a gente repercute a vitória do Inter por 3-1 sobre o Flamengo no Diário do Inter KTO, sábado 11 de junho de 2022. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo a gente faz um resumo do dia do Internacional, da vitória colorada pelo placar de 3-1 sobre a equipe do Flamengo. Uma vitória que bota definitivamente o Internacional na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro e mais do que isso, levanta a autoestima do grupo, levanta a relação entre os jogadores e a torcida, que se fez presente aqui em um sábado muito frio, menos de 10 graus, 9, 8 graus, e tivemos 22.300 torcedores colorados no Beira-Rio. O Mano fez aquilo que a gente esperava que ele fizesse. Ele fechou a equipe, ele colocou Gabriel e Rodrigo Dourado como uma dupla de volantes para substituir Edenilson, que estava ausente. Só que o posicionamento dos jogadores do Internacional foi o que chamou a atenção e teve mudança. Por exemplo, o David, ele não foi necessariamente um centroavante fincado na área, ele jogou muito pelo lado direito do setor do ataque. O Mano armou quase um 4-1-4-1, tendo o Gabriel como primeiro volante, o Edenilson e o Depena sendo os internos em uma linha mais à frente, e aí pelo lado direito, quem marcava e acompanhava a subida perigosa do Felipe Luiz era o David. Pelo lado esquerdo, o Wanderson, natural. E o Alan Patrick jogava em uma posição mais adiantada, como um falso 9. Quando o Inter tinha a bola, o Alan Patrick recuava, o David e o Wanderson avançavam, e aí o Alan fazia esse papel do meia, do enganche, enquanto o Wanderson e o David eram as opções de velocidade para o setor do ataque. Só que toda essa disposição tática, ela já foi impactada pelo grande fato da partida no começo do jogo, primeiro lance. Uma roubada de bola do David no campo de ataque do Internacional. Ele faz uma boa jogada, toca para o Alan Patrick, que jogou muito o Alan Patrick hoje, botou o pé em cima da bola, maestro, conduziu as ações ofensivas do Internacional. O Alan Patrick serviu o Bustos, que fez um cruzamento preciso, sempre preciso ao chegar na frente o Bustos, e o Wanderson acabou batendo no contrapé do Diego Alves e abrindo o placar no Beira-Rio. 46 segundos, o gol mais rápido do Campeonato Brasileiro, e o Internacional já se colocava em vantagem contra a equipe do Flamengo, que, de técnico novo, perdido em campo, tentou se encontrar, mas teve um golpe que foi praticamente fatal minutos depois. Mais uma vez um contra-ataque. Uma roubada de bola que na verdade foi um passe errado do Everton Ribeiro. O Alan Patrick recuperou e, conduzindo com maestria, ele puxou o contra-ataque, serviu o David, que deu um passe açucarado para o Wanderson. E aí, cara, o que tá jogando o Wanderson, a fase que tá o Wanderson, é uma coisa absurda. Ele encara o marcador, limpa para a perna direita e bate de chapa no canto do goleiro do Diego Alves, ampliando o marcador 2-0, 2 gols de Wanderson em uma grande noite no Beira-Rio. A verdade é que com os 2-0, o Internacional entregou a bola para o Flamengo, esperando os contra-ataques para matar definitivamente a partida. E foi uma estratégia que em alguns momentos até esteve ao alcance do Internacional, porque o Flamengo não conseguia ter competência ofensiva para incomodar de fato. O Flamengo assustava muito pouco o Daniel, e o primeiro tempo ele acabou com o Inter assustando nos contra-ataques. O Inter estando talvez mais perto do terceiro gol do que o Flamengo do primeiro. O Inter amassou o Flamengo na primeira etapa e foi para o intervalo com essa superioridade em cima do adversário, uma superioridade tática principalmente, porque o Inter controlou completamente a equipe do Flamengo e acabou, mesmo com uma bola na trave do Flamengo, a melhor chance foi um toque para o cobertor do Bruno Henrique na trave, mas o Inter muito melhor no primeiro tempo e foi para o intervalo com esse cenário. O Flamengo mexe na segunda etapa, entra o Marinho na vaga do Thiago Maia, o Flamengo começa a ter mais força ofensiva, o Inter começa não mexendo e começa aí sim a sofrer um pouco com as investidas do Flamengo, que começou a circular
muito mais a área do Internacional. E aí um time com a qualidade que o Flamengo tem, circulando tanto a área, com tanta posse de bola, em algum momento chegaria ao gol. O Bruno Henrique faz um cruzamento e o Andreas Pereira de chapa faz um belo gol, diminuindo o placar no Beira-Rio e colocando fogo naquele momento na partida. Só que aí entra o outro fator, que é o Mano Menezes hoje mexeu muito bem no time. Todas as alterações que o Mano Menezes fez tiveram um sentido e, mais do que isso, tiveram um resultado positivo. Ele começa colocando 3 jogadores de uma vez. Ele bota o Taison, o Alexandre Alemão e ele coloca também o Johnny, tá? E ele tira o Wanderson, que pediu para sair, teve um problema no joelho, é bom a gente ficar de olho no Wanderson. Ele tira o Alan Patrick, que já estava cansado, e ele tira o Rodrigo Dourado, que havia pedido para sair também. E aí ele monta Gabriel e Johnny, os 2 volantes, o Taison à frente dos 2 volantes como um meia na função do Alan Patrick, e o Alemão lá na frente. De um lado jogou para um lado o David, pelo lado esquerdo, daquela linha que existia, e o Depena fechando também um setor do meio campo. O Taison caindo mais para o lado direito, o Depena por dentro, ele fechou ali um sistema ofensivo resguardado para tentar pressionar um pouco a saída de bola do Flamengo. E deu certo. O Inter melhora com essas alterações, principalmente a partir da atuação do Johnny, que jogou demais. O Johnny entrou muito bem no time, roubando bola, chegando na frente, protegendo a bola, dando andamento às jogadas. O Taison com mais vigor, dando arrancadas e puxando contra-ataques muito perigosos, e o Alemão brigando lá na frente e dando trombada nos zagueiros, fazendo aquilo que o Alemão consegue fazer. O Inter melhora a partir dessas mexidas, mas tem a mexida que é chave. Ele coloca o Pedro Henrique na vaga do David pelo lado do campo, e o Pedro Henrique começa a fazer uma fumaceira, uma correria. O Inter controla o Flamengo na parte final, tanto que chega ao gol, um gol de pênalti, um pênalti que muita gente reclamou, acha que não existiu, que foi numa jogada do Pedro Henrique pelo lado esquerdo. Antes, o próprio Pedro Henrique havia feito uma baita jogada pelo lado esquerdo, cruzou, e o Taison perdeu um gol feito. Depois, o Pedro Henrique acaba sendo derrubado e a arbitragem marca o pênalti. Pênalti que o próprio Pedro Henrique bate e fecha o marcador no Beira-Rio, 3-1, baita vitória Inter no G4 do Campeonato Brasileiro. Pedro Henrique entrou muito bem, é um cara que está conseguindo agora ganhar confiança e ganhar espaço no time do Mano. O Taison entrou bem, o Alemão entrou bem e o Johnny entrou bem. Ele coloca depois o Moledo no setor da zaga também, tira o Bustos cansado e puxa o mercado para o lateral direito e ajuda ainda mais a controlar a partida para o Internacional. Dos jogadores que começaram jogando, o Depena mais uma vez fez uma grande partida, impressionante que joga esse uruguaio. O Mercado, impecável. Gabriel Mercado foi impecável no sistema defensivo. Gabriel fez um ótimo jogo. O Johnny entrou no segundo tempo muito bem, como eu falei. O Wanderson nem se fala, o cara fez 2 gols. A principal arma ofensiva que o Inter tem no momento. O David jogou bem, tá? E quem falar que o David não jogou bem vai ter que brigar comigo. O cara participou dos 2 gols. Foi eficiente o David hoje. Tudo deu certo dentro de campo do Internacional para construir essa vitória pelo placar de 3-1 contra a equipe do Flamengo. O Mano, depois na coletiva, elogiou a postura da equipe, falou sobre o nível de desenvolvimento que o time tem nesse momento, mas claramente existe uma evolução e hoje o Inter conseguiu apresentar todas essas armas, principalmente com atuações individuais muito destacadas. O Wanderson foi eleito pela Rádio Bandeirantes o craque da partida. O Alan Patrick jogou demais hoje, talvez eu votasse no Alan Patrick. O Gabriel foi muito bem, Gabriel Mercado foi muito bem, o René foi muito correto, jogou mais uma vez bem, o René tomou conta da posição de maneira indiscutível. O Dourado fez um bom jogo também, nesse papel de um pouco mais solto, um pouco mais à frente, deu consistência defensiva, e os que entraram no segundo tempo todos foram muito bem. O Mano mexeu de maneira perfeita e o Inter conseguiu esse resultado muito importante. Para fechar, senhores, vamos falar de KTO. O Inter não era favorito. Odd 2.8 para a vitória do Internacional. Quem cravou a vitória eu quero comentando aqui embaixo, tá? Joga lá na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!